Fala pessoal, estamos começando aqui mais uma aula, certo? E na aula de hoje, o que a gente vai fazer? Tá? Nós vamos resolver a última questão da aula passada, que não deu para me resolver, né, a tempo com vocês, né? Ficou uma questãozinha lá do conteúdo que eu cheguei a não resolver por conta do tempo, certo? E logo em seguida eu vou corrigir toda a atividade que eu passei para vocês também na semana passada. Então, basicamente, né, a nossa aula de hoje eu vou resolver essa questão aqui do Enem, certo? Essa última questão aqui do Enem e as 4 questões do Enem que eu passei para vocês lá na atividade no Google Sala de Aula, certo? Beleza? Só que, pessoal, antes de começar a correção da atividade, eu já quero deixar aqui para vocês, tá? A atividade dessa semana, o que vocês vão ter que fazer lá no mural de vocês para confirmarem a participação de vocês, certo? Eu já vou dizer logo no início do vídeo, ok? E basicamente o que eu quero que vocês façam, tá? Vocês vão lá no mural, né? Vai ter um espaçozinho lá no mural e vocês vão colocar nos comentários, né, lá da turma, assuntos que vocês estão querendo revisar e para qual prova vocês pretendem revisar esses assuntos. Por exemplo, vamos supor que você está com dificuldade em geometria analítica, né? Aí você vai dizer assim, eu estou estudando geometria analítica porque cai na prova da ESA, né? Uma prova militar. Então, coloca assim lá no seu comentário lá no Google Sala de Aula. Professor, eu queria revisar o assunto de geometria analítica para me estudar, para me fazer a prova da ESA, tal. Só que eu peço que vocês possam ser os mais específicos possíveis, tal, que é para me poder fazer o compilado dessas informações e poder trazer, né, material com base nesses conteúdos para vocês, tá? Então, o que vocês podem fazer? Geometria analítica é um assunto muito vasto, né? Muito amplo. Então, tentem ser mais específicos, tá? No exemplo que eu botei, né, geometria analítica, vocês poderiam fazer assim, ó. Professor, eu estou com dificuldade aqui em equação da reta, que é um assunto dentro da geometria analítica. Então, vocês poderiam botar assim, professor, eu gostaria de revisar equação da reta para me fazer a prova da ESA, né? Ok, aí vocês vão fazer essas contribuições de vocês, pode ser para o Enem, pode ser para a UES, tá? O pessoal que está estudando para a UES, ok? Vocês vão pegar o assunto que vocês têm dificuldade, que vocês queriam revisar, né? Que gostariam de revisar, ou que gostariam de aprender, né? Caso não tenham estudado ainda, né? Assuntos que a gente não viu ainda, por exemplo, números complexos e tal. Então, vocês vão colocar esses assuntos e vão colocar para que prova vocês pretendem estudar esses assuntos, certo? Tudo bem? Então, essa aí é a participação que vocês vão fazer lá no Google Sala de Aula hoje, tá? Lembrando que até às 16h40 de hoje, dia 18/9, tá? Não deixem para amanhã, tá? Façam logo hoje, que é para vocês garantirem a participação de vocês. Tudo bem? Tranquilo aí? Aí, pessoal, só para finalizar, ó, os materiais, assim, os conteúdos que vocês sugerirem, que eu ver que é assunto que, assim, foge um pouco, né, do que a gente propõe aqui, que no caso a ideia aqui é a gente trabalhar assuntos focados no Enem. Mas se eu ver que tem algum assunto que, assim, não chega a ser muito cobrado no Enem, mas que eu vejo que vai ter uma procura grande, né, nos comentários, né, na interação de vocês, aí por fora eu vou estar trazendo material extra, certo? Para mandar aí para vocês, para poder ajudar nos estudos, tá? Ok? Então eu vou estar fazendo esse material extra. Eu não vou estar botando aqui nesse canal, no canal pessoal, tá? Aqui o canal pessoal é mais para as aulas da escola mesmo. Então esse material que eu vou pegar de vocês, né, eu vou estar colocando no meu canal, no meu outro canal, né, no canal profissional, que é o Vivendo Entre Símbolos. Então vou estar criando um projeto lá no Vivendo Entre Símbolos. E aí a gente vai estar resolvendo questões de diversos certames aí, tá? Eu já adianto a vocês que eu já vou começar a resolver, pessoal, já a partir dessa semana que vem, né, ó, as questões da prova da ESA, certo? Então, o pessoal que está se preparando aí para a ESA, vou pegar aí as questões as últimas provas da ESA e vou começar a resolver, fazer uma playlist aí completa, tá? Deixar ela bem incrementada para vocês poderem se preparar, certo? Aí na medida que a gente for resolvendo, né, e se esgotando essas questões, a gente vai escolhendo outros certames para
para poder também ir resolvendo as questões das provas anteriores. Aí vocês podem colocar como sugestão também lá no Google Sala de Aula, certo? Tipo assim, professor, o senhor poderia fazer também, além do assunto que você quer, né, revisar, você poderia dizer assim, professor, faz uma playlist aí para UES, né, geometria da UES, ou álgebra da UES e tal. Então, estou dando as dicas aí do que eu quero que vocês coloquem lá na interação do Google Sala de Aula de vocês, beleza? Então já tomei muito tempo, certo? E então vamos começar aqui com a nossa aula de fato. Vamos lá, pessoal. A questão que faltou na semana passada foi essa, né? De explicar, Enem 2019, e ela diz o seguinte: em um condomínio, uma área pavimentada que tem a forma de um círculo com o diâmetro medindo 6 metros, ela é cercada por grama. Tudo bem? Então, a primeira informação que nós temos aqui é o seguinte, essa área pavimentada ela é no formato de um círculo e o diâmetro dela mede 6 metros. Informação importante, se o diâmetro é 6 metros, o raio vai ser metade disso daqui. Então, o raio dessa área pavimentada cercada por grama, ela vai ser de 3 metros, tudo bem? A administração do condomínio deseja ampliar essa área, mantendo seu formato circular e aumentando em 8 metros o diâmetro dessa região. Pessoal, vai ser aumentado em 8 metros o diâmetro. Ou seja, o diâmetro que era 6 metros, ele foi somado de 8 metros. 6 mais 8 aqui vai ficar o quê? Vai ficar 14 metros, né? Então, antes eu tinha um diâmetro de 6 metros. O raio era 3. Agora que o diâmetro vai ser 14 metros, o raio vai ser quanto? O raio vai ser 7, porque é metade, né? Então, querendo ou não, quando eu aumento o diâmetro em 8 metros, é como se eu estivesse aumentando o raio, né? 4 metros, né? Metade aqui, ó. O raio inicial era 3, aí o novo raio que foi aumentado aqui de 4 metros. Aí ficou 7 metros, tudo bem? Continuando. O diâmetro dessa região mantendo o revestimento da parte já existente, tudo bem? O condomínio dispõe em estoque de material suficiente para pavimentar 100 metros quadrados de área. Então, ele tem material aí, ó, para pavimentar 100 metros quadrados de área. Beleza, que é informação importante, vou destacar. Ó. O síndico do condomínio irá avaliar se esse material disponível será suficiente para pavimentar a região a ser ampliada. Beleza. Aqui foi dito, ó, para a gente utilizar como uma aproximação para o PI, ó, o valor 3. Né? O Enem, às vezes, ele dá uma forcinha, né? Ele ajuda. E onde tem o PI, ele diz que a gente pode considerar 3 para facilitar nossos cálculos. Tudo bem? A conclusão correta a que o síndico deverá chegar, considerando a nova área a ser pavimentada, é a de que o material disponível em estoque, aí aqui tem as opções, tá? Pessoal, a gente não vai analisar aqui um por um, a princípio, porque a gente não tem a informação de quanto é que vai ser a área que vai ter que ser o quê? Pavimentada. A gente não tem essa informação aqui ainda. A gente tem que saber qual é a área a ser pavimentada. Para isso, a gente vai ter que fazer uns cálculos aqui, tá? Ó, vamos lá. Eu coloquei aqui já as informações para a gente. Deixa eu colocar aqui, pegar aqui a mãozinha. Pronto, aqui a mãozinha, vamos subindo aqui, ó. Pessoal, então aqui são as informações que nós temos, tá? Eu vou traçar aqui as informações. Vou traçar aqui logo uma de preto aqui. Opa! Segurando aqui o Shift. Foi. Vamos supor que aqui é o nosso diâmetro, né? Aqui no caso é o diâmetro da área inicial, tá? Essa parte mais clara aqui, pessoal, é a área inicial que nós tínhamos, tá? E a parte mais escura, né? Um roxinho aqui mais escuro, é a parte que foi aumentada. Nós sabemos que foi aumentado 8 metros no diâmetro, ou seja, é como se tivesse aumentado aqui, ó. Vou até botar de uma cor diferente. 4 metros para cá, ó. Opa. Como se tivesse aumentado 4 metros para cá
e 4 metros nessa direção aqui também. Tudo bem? Então, nós temos aqui, ó, que é 4 metros. Aqui o diâmetro total era quanto? Era 6 metros, né? Então, vou deixar só aqui, ó, para ficar mais didático. Aqui 3 metros. Aqui 3 metros, né? Que era o raio. E aqui os outros 4 metros que foi aumentado. Tá, ó. Querendo ou não, vai totalizar, né? Ó, 6 metros mais 8 metros, 14 metros. Se a gente somar tudo, né? Ó, 7 e 7 aqui dá 14 metros, tudo bem? E aí, pessoal, nós queremos descobrir quanto é que vale essa área mais escura aqui, ó. A área mais escura. Para calcular a área mais escura, tem duas maneiras aqui. A primeira maneira, calcular a área da circunferência total, no caso do círculo, né? A área do círculo aqui total, do maior, e retirar a área do círculo menor. Como nós já sabemos o raio de cada um desses círculos, então dá para a gente fazer isso aqui de maneira bem tranquila, tudo bem? Só que eu já adianto a vocês o seguinte, eu tenho uma formulazinha que a gente aplica, né, que a gente chama isso daqui de coroa circular, tá? Então, esse tipo de questão aqui, quando você tem que calcular essa região que fica aqui, ó, né, como se fosse uma espécie de um anel ou um pneu, né, a área do pneu, ou a área aqui de uma aliança, tá? Então, esse tipo de questão aqui ele é chamado de coroa circular. Coroa circular. E quando nós queremos calcular uma coroa circular, ó, tem uma fórmula já, padrão. Eu vou colocar a fórmula aqui, mas a gente não vai utilizar, a gente assim, de fato não vamos utilizar ela. A gente vai fazer o cálculo normal, tá? Então a fórmula da coroa circular, a área dessa coroa circular vai ser π que multiplica e abre parênteses o raio grande, né, o raio maior ao quadrado menos o raio menor ao quadrado, r ao quadrado. Sendo que o r ao quadrado é o raio da circunferência maior, né, do círculo maior, e o r é o raio do círculo menor, tudo bem? Então, isso aqui seria a fórmula, né? Se você lembrar dessa fórmula aqui, ó, é mais rápido ainda a questão, sai bem mais rápido. Ou, se você não lembrar da fórmula, faz o básico. Calcular a área da circunferência maior, eu vou chamar aqui de A1, ó, a área maior, né? Deixa eu chamar aqui a circunferência, o círculo maior, vai ser A1, que vai ser o quê? Ó? π, que multiplica o r ao quadrado. Então, A1 vai ser igual, o π foi dito que a gente considerasse que vale 3. O r ao quadrado, ó, o raio da circunferência total aqui, ó, do círculo, né, maior. Esse valor aqui todo vale 7 metros. Tá, então aqui, ó, deixa eu voltar aqui com a cor preta. Nós temos 7 ao quadrado. E aí o A1 vai ser igual a 3 vezes 7 ao quadrado é 49. Tá, ó, e aí o A1 vai ser igual a 3 vezes 49. Aqui um macete, pessoal, ó, 49 é quase 50, né? Ó. Se fosse 3 vezes 50, daria 150. Só que como é uma unidade a menos, né, e eu acabei adicionando essa unidade, e eu multipliquei por 3, então eu contei 3 unidades a mais no resultado. Como deu 150, e eu contei 3 unidades a mais, então eu retiro essas 3 unidades. E vai ficar 147. Tudo bem? 147 metros quadrados. Isso aqui é a área total. Tá? Isso aqui não é o final ainda. A gente vai ter que fazer o que agora? Retirar essa área 2. Ó. Essa áreazinha interna aqui, esse círculo menor. Então, o A2... Deixa eu botar aqui até mais para o lado. Ó. Vou botar aqui um pouquinho mais para o lado. Vamos lá. O A2, que é a menor, vai ser π que multiplica r ao quadrado. Então, o A2 vai ser igual a 3, que multiplica o r ao quadrado, é 3, né? Multiplica 3 ao quadrado. Então, o A2 vai ser igual a 3 vezes 9.
E 3 vezes 9 dá 27. Então, A2 vai ser igual a 27 metros quadrados. Ok? Então, aqui é o nosso A2, é a área menor. E aí, para descobrir só a área dessa região aqui, ó, mais escura, né? O roxo mais escuro, né? Basta eu pegar o A1, que é o total, e retirar o A2. Então, a área, né? Ó, a área que nós estávamos procurando vai ser o A1 menos o A2. Ou seja, a área vai ser o A1, que é 147, menos 27. 147 menos 27, nós temos aqui que a área que nós estamos procurando é igual a 120 metros quadrados. Ok? E aí, pessoal, a gente vai ter que lembrar agora o seguinte, ó. A gente vai ter que lembrar o seguinte. Deixa eu botar aqui mais para cima, ó. A empresa lá, né, o condomínio, ele só tem material disponível, né, o disponível lá, vou até botar aqui de verde, ó. O material disponível só dá para fazer, ó, 100 metros quadrados de revestimento. E serão necessários, ó, 120 metros quadrados aqui para ser revestido, que é essa área que a gente encontrou. Então, a gente já de cara, a gente já percebe o seguinte: o material que tem, ele não vai ser suficiente. Então, se não vai ser suficiente, né, ó, a gente percebe que está faltando quantos metros aqui? Está faltando 20 metros quadrados, né? Ó, porque só tem para fazer 100 e tem que fazer 120 metros quadrados. Então, está faltando aí 20 metros quadrados. Vamos ver qual das opções aqui melhor se adapta à nossa condição aí, né? A nossa realidade. Vai ser suficiente? Tá dizendo que vai ser suficiente? Não, né? Então, aqui, descarta essa letra aqui. Descarta a letra B, descarta a letra C, porque todas elas dizem que vai ser suficiente, não vai ser. E a letra D diz que não vai ser suficiente, pois a área da nova região a ser pavimentada mede 108 metros quadrados. Isso é verdade? Não. E a letra E diz, ó, que descarta, né? A letra E diz, não será suficiente, pois a área da nova região a ser pavimentada mede 120 metros quadrados. Perfeito, né? Exatamente essa informação que nós encontramos. Então, a respostazinha aqui dessa questão aqui que faltou é a letra E de Enem, tudo bem? E realmente a área a ser pavimentada é 120 metros quadrados. A gente descobriu aqui no nosso cálculo, ok? Tranquilo aí? Então, vamos partir agora para a próxima questão, certo? Qualquer dúvida, coloquem aí no chat, certo? Que eu estou aqui à disposição para ajudar vocês, certo? Então, vamos aqui, ó, pessoal, vamos para a próxima questão. Deixa eu ver se eu consigo apagar isso aqui um pouquinho rápido. Tá apagando isso daqui. Um dia eu acabo, viu, pessoal? Vou apagar aqui. Vamos ver se apagou tudo. Faltou um pedacinho aqui. Vamos voltar para cá. Aqui acho que tá tudo ok. Pronto, tudo ok aqui. Vou tirar esta questão e vamos lá para a primeira questão do exercício, né, que eu passei para vocês, questão número 1 do Enem também, tá? Ela dizia assim, ó, uma pessoa possui um terreno em forma de um pentágono. Pentágono tá aqui, tá? Uma figura, né, geométrica, né, uma figura plana de 5 lados, ok? Percebam, pessoal, que aqui não é um pentágono regular. O pentágono regular, ele possui os 5 lados iguais, tá? E os cinco ângulos, né, internos, eles são iguais também. E os seus ângulos externos também são iguais, tá? Como ilustrado na figura. Aqui é um pentágono qualquer, não um pentágono regular. Sabe-se que a diagonal AD mede 50 metros. Vamos traçar essa diagonal AD aqui, né? Vou traçar aqui de vermelho.
Então, nós temos essa informação aqui, ó. Essa diagonal aqui, ela toda vale 50 metros. Beleza? E ela é paralela ao lado BC, tá? Paralela ao lado BC. Então, essa diagonal aqui, ela é paralela aqui ao lado BC, tá? Beleza? São retas paralelas. Que mede 29 metros. Então, o lado BC aqui, que eu vou destacar de roxo, tá? Aqui de roxo, vale 29 metros. A distância do ponto B até o segmento AD é de 8 metros. Pessoal, vamos traçar isso aqui, ó. Essa formação aqui, ó. De B até AD é 8 metros. Distância é sempre uma linha reta, tá? Então, a gente vai traçar aqui uma linha reta, ó, do ponto B até o segmento AD. Formando aqui um ângulo de 90 graus, tá? Vem em linha reta. Essa distância aqui foi dito que vale 8 metros. Tudo bem? 8 metros. E a distância do ponto E até o segmento AD, novamente, é de 20 metros. Então, eu vou botar aqui de azul. Tá? Essa informação aqui, ó. Essa informaçãozinha aqui. Novamente, né, a gente vai em linha reta do ponto E até o segmento AD, formando um ângulo de 90 graus. Essa distância aqui foi dito que vale 20 metros. Ok? Aí a pergunta: a área em metros quadrados desse terreno é igual a quanto? Pessoal, percebam que a área da figura toda, né, do pentágono, a gente não tem como descobrir uma fórmula para ela, porque é um pentágono não regular, né? Não é tão comum esse pentágono. Só que percebam que no momento que eu tracei essa diagonal aqui, AD, ó, nós pegamos esse pentágono e dividimos ele em duas figuras, e essas duas figuras elas são conhecidas para a gente, ó. A figura ABCD, na verdade, é um trapézio. E a gente sabe como calcular a área de um trapézio, né? A área de um trapézio é a base maior que nós temos, é 50, mais a base menor, que nós temos, que é 29, multiplicado por sua altura, que também nós temos, que é 8, e é o resultado dividido por 2. Tá? É base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então, dá para calcular a área do trapézio aqui. E na figura abaixo, ó, que é um triângulo, a área do triângulo é a base vezes a altura. Percebam que esse triângulo está meio que de cabeça para baixo aqui, ó. A base dele é os 50 metros, tá? Ó, o segmento AD. E a altura está aqui, ó. Distância do ponto mais alto até o ponto mais baixo. Está aqui, ó, 20 metros. Então, nós temos a base e a altura. Dá para calcular aqui tranquilamente a área desse triângulo. Então, basta calcular separadamente, né, a área do trapézio e a área do triângulo. E aí, no final, a gente soma os resultados. Tudo bem? Então, vamos calcular aqui a área do trapézio. A área do trapézio, pessoal, eu vou chamar aqui de A1. E a área do triângulo eu vou chamar de A2. Tá? Lembrando que esse triângulo completo, tá? E o trapézio completo. E aí depois a gente vai só somar esses resultados. Então, vamos lá. O A1, que é o trapézio, a fórmula é essa. Base maior mais base menor, né? Bzão mais Bzinho, vezes a altura, isso aqui dividido por 2. Então, a área 1, a área do trapézio vai ser base maior de A até D, 50 metros. Mais base menor, a base menor de B até C, 29 metros. Aqui, né, entre parênteses, vezes a altura, que é 8. E aí dividido por 2. De cara aqui, pessoal, a gente já pode simplificar aqui, né? O 8 por 2. Aí vai sobrar 4 aqui, ó. 50 mais 29 dá 79. E aí a gente vai multiplicar 79 vezes 4. Tá, o A1 vai ser 79 vezes 4. E aí a gente pode fazer aquele macete lá que eu fiz na questão anterior. 79 é quase 80. Se fosse 80, 4 vezes 80 daria, ó, 2 vezes 8, 16, 32, daria 320. Só que nós adicionamos uma unidade aqui,
que não existia, né? E multiplicamos ela 4 vezes, ou seja, a gente contou 4 unidades a mais. Então, a gente tem que retirar essas 4 unidades. Então, ao invés de ser 320, não, vai ser o quê? Vai ser 316. Tirei as 4 unidades. 316 metros quadrados. Ok? Mas aí, por via das dúvidas, se você tiver com dificuldade, é só multiplicar. 79 vezes 4, aí no caso é tabuada, tá? Continuando aqui, vamos calcular a área 2. Tá, vou colocar isso aqui para cima. Então, A2 vai ser, deixa eu botar aqui, mostrar o triângulo. Então, a área do triângulo é a base vezes a altura dividido por 2, tudo bem? Então, a área do triângulo, a área 2, vai ser igual. Quem é a base? Tá aqui, né? É a distância de A até D, que no caso é 50 metros. A altura está aqui agora, essa parte de baixo é 20 metros. Dividido por 2. Tudo bem? E a gente pode simplificar, tá? Um desses dois números aqui por 2, eu vou simplificar o 20. Então, 20 por 2 dá 10. E 50 vezes 10, tá? 50 vezes 10 vai ser igual a 500, né? 500 metros quadrados. Então, aqui é o A2. E como nós queremos a área total, né? A área total vai ser a área 1 somado com a área 2. Então, a área total vai ser o A1, 316, somado com a A2, 500. 316 com 500 vai dar 816 metros quadrados, ok? 816 metros quadrados, tranquilo aí? E aí nós percebemos aí que a área do pentágono, né, que a gente está calculando, a área desse pentágono total vai ser 816 metros quadrados, ou seja, é o item aqui pertencente à letra C. Show? Tranquilo aí, pessoal? Até aí? Uma questão bem tranquila, certo? Questão bem bacana, né, do Enem. Aqui a gente trabalhou a área de figuras planas, né, a área do trapézio, a área do triângulo. A área do triângulo é aquela mais comum que tem, né? Ok? Bem tranquilo. Eu vou apagar aqui agora. Pronto, pessoal, vamos resolver aqui agora a segunda questão, tá? Certo? Deu um probleminha ali para apagar a primeira questão, mas eu consegui resolver aqui agora. Fiz um pequeno corte. Então vamos lá. Questão 2 do Enem. Diz o seguinte: um brinquedo chamado pula-pula, quando visto de cima, consiste de uma cama elástica com um contorno em formato de um hexágono regular. Pessoal, falou de hexágono regular, você já tem que lembrar aí de algumas características, né, dele, ó. O hexágono regular tem os 6 lados iguais, né? Os ângulos internos são iguais. Você tem que lembrar já aí, a princípio, né, de como calcular a área de um hexágono regular, se for preciso, né? Então vamos lá, vamos ver o que ele pede. Se a área do círculo inscrito... Opa, professor, o que é um círculo inscrito? Inscrito, pessoal, é quando ele está dentro da figura. E aí ele faz contato com o lado, né, com os lados da figura. No caso aqui, ó, você percebe que o círculo está encostando aqui nos lados, tá? E ele encosta exatamente no ponto médio, tá? Uma propriedade interessante, ó. Essa encostadazinha aqui é bem no ponto médio dos lados, ok? Tudo bem? Mas aí é uma informação extra, a gente não vai precisar disso, tá? É só para acrescentar, tudo bem?
a área desse círculo no hexágono, ela é 3π metros quadrados. Então já foi dada a informação aqui, tá? Vou destacar isso aqui de vermelho, informação importante, tá? 3π metros quadrados, isso aqui é a área do círculo, ok? E aí, continuando, ele diz, ó, então, qual é a área do hexágono em metros quadrados? Então, ele quer saber qual é a área do hexágono, pessoal. A pergunta de fato é essa aqui, ó. A área do hexágono. Tudo bem? Então, vamos colocar aqui a fórmula da área do hexágono e ver o que é que nós temos, né? O que nós podemos fazer. A área do hexágono, vou chamar aqui a de x, né? Ela é 6 vezes a área de um triângulo equilátero, que no caso é o lado ao quadrado, que multiplica a raiz de 3 sobre 4. Tudo bem? Então, isso aqui, pessoal, é a fórmula, né? Vou até deixar na mesma cor aqui, ó. É a fórmula para se calcular a área do hexágono. Nós precisamos disso daqui, ó. E aí percebam que para calcular a área do hexágono, nós temos que saber o valor do L, do lado, que é esse Lzinho aqui, né? Ó. Tudo bem? A gente tem que saber o valor desse lado aqui para encontrar a área do hexágono. Tudo bem? Então, vamos ver aqui de informação o que é que nós temos para calcular, para ver se a gente consegue encontrar esse lado. Só foi dado a área do círculo. E nós sabemos que um hexágono ele pode ser dividido em 6 triângulos equiláteros. Então, vamos ver o que acontece aqui. Vamos dividir. Vamos fazer essa divisão aqui e tal. Vamos separar logo esse hexágono aqui em 6 triângulos equiláteros. Deixa eu ver o que acontece, ó. Então, vou traçar essas diagonais aqui, ó. As diagonais possíveis, né? Então, tracei aqui as diagonais, ó. Dividir o meu hexágono em 6 triângulos equiláteros, tá? Cada um desses triângulos aqui é equilátero. Só que a gente vai focar no triângulo aqui, ó, ABO, tá? O O tá aqui meio embaixo, né? Aqui é o O, tá? ABO. Só o triângulo ABO, percebam que ele é um triângulo equilátero e que a altura desse triângulo equilátero, percebam, eu vou até destacar aqui de vermelho, a altura desse triângulo equilátero aqui, ó. Opa. A altura desse triângulo equilátero nada mais é do que o raio do círculo. Então, a altura e o raio têm o mesmo valor. Aqui eu vou até botar aqui um Hzinho, ó, H de altura. Então, o raio é igual à altura. A primeira informação que nós temos aqui, ó, o raio ele é igual à altura. E no triângulo equilátero, nós temos uma fórmula que relaciona a altura com o lado desse triângulo, que nada mais é do que esse L aqui, ó, que é essa daqui, ó. A altura, vou até botar aqui de azul, ó. A altura de um triângulo equilátero é o lado que multiplica a raiz de 3 sobre 2. Ou seja, se eu descobrir o raio, automaticamente eu descobri quem? A altura. E quando eu descobrir a altura, eu posso usar essa fórmula aqui, ó, para descobrir quem? Para descobrir o lado. E aí, descobrindo o lado, que é o que eu preciso, né? Eu jogo aqui na fórmula do hexágono e calculo a área do hexágono. Então, o primeiro passo aqui que a gente vai ter que fazer é o quê? Descobrir o raio. A gente tem que saber como é que calcula o valor do raio aqui. Pessoal, foi dado que a área do círculo é 3π metros quadrados. Como é que a gente calcula a área de um círculo? Está aqui, ó. A área da circunferência, né, do círculo. A área do círculo, ela é π, que multiplica o raio ao quadrado. Então, a área do círculo vale quanto? Foi dito aqui, 3π. Ó. 3π vai ser igual a π, que multiplica o raio ao quadrado. O raio nós não sabemos, repete. E aí, pessoal, percebam o seguinte, ó. Você tem π que multiplica aqui de um lado, está multiplicando, né? Ó, e π que multiplica do outro. Você pode cancelar. Sobrou r ao quadrado igual a 3. Tá, ó. E aí esse quadrado ele pode vir para o primeiro membro em forma de raiz quadrada. E aí nós temos aqui que o raio vai ser igual a raiz quadrada de 3. Então, pessoal, nós chegamos aqui na informação que o raio é raiz quadrada de 3. Tudo bem? Raiz quadrada de 3 metros, não? Não preciso nem colocar aqui por enquanto. Então, se eu descobrir que o raio vale raiz de 3, então, automaticamente, né, ó, como o raio é igual à altura, então nós já chegamos à conclusão de que a altura é raiz de 3 metros, né?
em metros. Em metros, tá? A altura é raiz de 3 metros. Ok? Agora a gente vai utilizar o quê? Essa formulazinha aqui, ó. Para poder encontrar quem? Para encontrar o lado aqui, ó. Que é o que nós queremos. Então, a altura, que vale a raiz de 3, vai ser igual ao lado, que multiplica a raiz de 3 sobre 2. E aí eu vou multiplicar aqui os meios pelos extremos, tá? Lembre-se, embaixo de todo número ele está sempre dividido por 1. Eu multiplico aqui os meios pelos extremos. E eu tenho L raiz de 3 vezes 1, vai dar L raiz de 3. Igual a 2 vezes raiz de 3, dá 2, que multiplica a raiz de 3. Esse raiz de 3 está multiplicando, passa dividindo. Então, o lado vai ser igual a 2 raiz de 3 dividido por... Eu vou subir aqui um pouquinho, né? Dividido por raiz de 3. E eu vou cancelar aqui, ó, raiz de 3 com raiz de 3, vai embora. Aí nós chegamos aqui à conclusão de que o nosso lado aqui, ele vale 2 metros. Acabou aí, professor? Acabou não. O lado é 2. Pronto, a gente já descobriu que esse lado aqui, ó, o lado do hexágono, é 2 metros. Agora basta a gente jogar essa informação aqui na fórmula, né? Ó. Fórmula da área do hexágono. Vou até puxar aqui, ó. Essa informação aqui agora. Vai vir aqui para baixo. Deixa eu subir. Vou subir aqui, né? E aí nós temos, ó, a área do hexágono. A área do hexágono vai ser igual a 6 vezes o lado ao quadrado. O lado é 2, então é 2 ao quadrado, que multiplica a raiz de 3 sobre 4. Só o 2 ao quadrado vai dar 4. Então vai ficar aqui assim, ó. A área do hexágono vai ser igual a 6 vezes 4 vezes raiz de 3. Isso aqui todo mundo dividido por 4. Percebam que a gente tem 4 em cima, 4 embaixo, cancela, né? E aí vai sobrar, ó, que a área do hexágono que nós estávamos procurando, ela vai ser igual a 6 raiz de 3 metros quadrados, porque é a área, tudo bem? Então, a área do hexágono, 6 raiz de 3 metros quadrados, que no caso é a resposta presente na letra B de bola, tudo bem? 6 raiz de 3 metros quadrados. Show? Tranquilo aí a questão. Percebam que a gente usou vários artifícios, né? A gente utilizou a área do círculo, a gente utilizou o raciocínio de que um hexágono regular, a gente pode quebrar ele em 6 triângulos equiláteros, e aí a gente conseguiu visualizar que esse triângulo ABO aqui, esse triângulo aqui que eu estou destacando de verde, ó, ele também é um triângulo equilátero, e que o raio da circunferência é nada mais, né, do que a altura desse triângulo equilátero, é igual, né, a gente tirou essa informação aqui. E aí, por fim, a gente foi seguindo os cálculos, né? A gente achou aqui o raio. Achando o raio, nós encontramos a altura. A partir da altura, nós jogando aqui na fórmula da altura no triângulo equilátero, nós encontramos o lado, né, do hexágono. E aí, por fim, jogamos a fórmula o lado, né? Usamos a informação aqui do lado na fórmula da área do hexágono, essa daqui. E aí chegamos na área do hexágono, 6 raiz de 3 metros quadrados. Show? Vamos partir aqui para a próxima questão agora. Questão número 3. Deixa eu só ajeitar aqui um pouquinho. Vamos lá. Só a questão 3 diz o seguinte, ó. As artes marciais mistas, né, tradução do inglês para o MMA, são realizadas num octógono regular. Só octógono, 8 lados. Se é regular, então 8 lados iguais, né? Os ângulos internos são iguais e por aí vai. De acordo com a figura, em certo momento os dois lutadores estão respectivamente nas posições G e F.
Então nós temos aqui os lutadores, né? Aqui, ó, nessas posições G e F. Tá, o ponto G e ponto F. Ok? E o juiz está na posição I. Acredito que seja um I aqui, não I maiúsculo. Então o juiz está nessa posição aqui, posição I. Também destacado aqui com pontinho azul. O triângulo IGH é equilátero. Então vamos destacar essa informação, destacar aqui de azul, tá? Ó. Esse triângulo aqui, ó, IGH, ele é equilátero. Pessoal, se esse triângulo é equilátero, já é importante você saber disso aqui, tá? Ó. Deixa eu botar aqui de... Tá aqui de branco, tá? Ó. Aqui é 60 graus. Aqui também é 60 graus. E aqui também é 60 graus. Tá? Porque o ângulo interno de um triângulo equilátero é 60 graus. Não tem para onde correr. E percebam o seguinte, pessoal. O lado do octógono, ele também é o lado desse triângulo equilátero. Então, eles têm o mesmo lado, tudo bem? É o mesmo lado aqui. Então, por exemplo, esse valor aqui, ó, esse lado aqui, de G até I, como é igual de G até H, e eu sei que de G até H é o lado do octógono, eu sei que, por exemplo, posso dizer que de G até F, esse pedacinho aqui, ó, em vermelho, vou destacar aqui de vermelho, de G até F, eu posso muito bem dizer que esse pedaço aqui, ó, de G até F, ele é igual a esse pedaço de G até I. São iguais, né? Ó. É o mesmo lado. Tá, ó. Aqui é tudo igual. É igual. Aqui é igual também. É igual a esse. Por aí vai. Tudo bem? Aqui é informação. Talvez isso aqui seja útil para a gente. Vamos lá. Ó. O triângulo IGH é equilátero. E G e F, de G e F, é o ângulo formado pelas semi-retas com origem na posição do juiz, respectivamente, passando pelas posições de cada um dos lutadores. Então, o que ele quis dizer aqui, pessoal, vou traçar aqui de verde, tá? Se eu traçar esse segmento aqui, ó, esse ângulo aqui, ó, é o ângulo que ele está falando, G e F. Vou chamar aqui de θ, tá? O ângulo θ. Show? Então, esse ângulo θ aqui é o ângulo G e F, ok? Aí nós temos, ó, continuando, a medida do ângulo G e F é quanto? Ele quer saber quanto vale esse ângulo aqui, pessoal. Pessoal, para calcular esse ângulo, nós teríamos que saber o que? Primeiro aqui, percebam que esse triângulo aqui, ó, esse triângulo G e F, esse rapazinho aqui, ó, vou destacar ele aqui, ó, vou trazer ele para cá, ó. Então, esse triângulo aqui, deixar ele um pouquinho maior aqui, assim, ó. Ele está assim, assim e assim. Ele possui, ó, esses dois lados aqui, ó, eles são iguais. Tá? Então, esse triângulo aqui ele é isósceles, pessoal. Se ele é isósceles, esses ângulos aqui, ó, entendam que esse rapaz aqui é a base. Ó. Vou traçar aqui de azul, é como se fosse uma base, tá? Ó. Isso aqui é a base do triângulo. A base aqui do triângulo, esses dois ângulos da base, propriedade, tá? Eles são iguais. Então, se aqui for... aqui no caso eu chamei de θ, né? Embaixo. Se aqui é θ, então aqui em cima também é θ. Tudo bem? Esse ângulo aqui não necessariamente é igual. Ele é um outro ângulo. Só que eu tenho como descobrir esse valor aqui, ó. Vou chamar esse rapaz aqui de alfa, tá? Então, bem aqui é alfa. Esse rapaz aqui é alfa. Eu sei que alfa mais 60 graus vai dar o ângulo interno desse octógono. Então, se eu souber o ângulo interno e eu conseguir retirar 60 graus aqui, ó, dessa ponta, vai sobrar somente o valor de alfa. Aí, pessoal, para fazer isso, a gente tem que lembrar da fórmula do ângulo interno de um polígono regular. Tá, ó. Como é que a gente calcula o ângulo interno de um polígono regular? O ângulo interno, tá, ó, vai ser 180, né? Aqui no caso vai ser, ó, 180 graus, que multiplica n menos 2 dividido por n.
tá? Então é uma formulazinha lá do fundamental, tal. Esse 180 vezes n menos 2, se eu fizer só isso aqui, eu vou ter a soma de todos os ângulos internos da figura. Como eu quero só um único ângulo interno, eu divido pela quantidade de ângulos, que também é n, tá? Por isso que eu boto dividido por n, porque eu quero somente o ângulo interno, tá? Então, o ângulo interno aqui, como é do octógono, né? O octógono n tem 8 lados, né? 8 ângulos. Então, vai ficar 180, que multiplica 8 menos 2, tá? Dividido por 8. E aí, o ângulo interno vai ser igual a 180, multiplicado aqui por 6, né? Dividido por 8. Aí vamos tentar simplificar aqui, ó. Simplificando, sei lá, o 6 com 8, né, por 2, para não ficar um cálculo tão grande para a gente. Vou simplificar aqui o 6 com o 8, vou dividir ambos por 2, então aqui vai ficar 3 e aqui vai ficar 4. 180 dividido aqui, ó, se eu pegar 180, vou simplificar agora o 180 com 4, vou dividir por 2, vai ficar 90, e aqui o 4 vai ficar 2. Só que ainda dá para dividir, né, ó, 90 por 2. Dividir aqui, vou cancelar aqui de roxo, ó. 90 por 2 dá 45. E aí ficou 45 vezes 3, tá, ó. Então, o nosso ângulo interno aqui, ó, ângulo interno é 45 vezes 3. É o que sobrou. Quanto é 45 vezes 3? 3 vezes 40 dá 120. 3 vezes 5 dá 15. Então, aqui o ângulo interno total, ele vai ser 135 graus. Tá, ó, 135 graus. Ok? Só que, pessoal, percebam que é um ângulo total, é esse valor todo aqui, ó. É o valor todo. Eu não quero o valor todo, eu quero só o valor de alfa. Eu sei aqui pela figura, né? Deixa eu botar aqui mais para cima. Eu sei aqui pela figura, tá? Que se eu somar o alfa com 60 graus, dá o ângulo interno. Quem é o ângulo interno? 135 graus. Então, o alfa vai ser 135 graus. Opa! 135 graus menos 60 graus. Tá, esse 60 que estava no primeiro membro, ele vai para o segundo membro, trocando o sinal, né? Mudando de sinal. Inverte a operação, no caso, né? Então, você tem 135 graus, tira 60, no caso aqui vai ficar 75 graus, ok? Então, pessoal, nós chegamos aqui que o alfa, ele vale 75 graus, mas cuidado, pelo amor de Deus, tem 75 graus lá nos itens, né? Cuidado aí. Na verdade, nós encontramos o valor de alfa, esse ângulo aqui, ó. Ele quer saber o ângulo GIF, que é o θ. Se nós olharmos para esse triângulo aqui, que eu destaquei, ó, esse triângulo, eu vou somar a soma dos ângulos internos desse triângulo, tem que dar 180 graus. Então, eu tenho, ó, que se eu somar o alfa mais o θ mais o θ, isso tudo tem que dar 180 graus. Só que eu já sei que o alfa vale 75. Então, aqui nós temos 75 mais θ com mais θ dá 2θ, né? Igual a 180. E aí nós temos 2θ igual a 180 menos 75 graus. 180 graus tira 75 vai dar 105 graus, né? Deixa eu subir aqui mais um pouquinho. E nós temos, né, que 2θ é igual a 105 graus. Então, o θ vai ser 105 graus dividido por 2. E aí, o θ vai ser igual a metade de 105, né? Metade de 100 dá 50, metade de 5, 2,5. Então, vai ficar 52,5 graus, tá? Resposta correta aqui, ó. Então, a respostazinha da letra E de Enem, tá? Então, perceba que não foi uma questão tão simples, né? Ela envolveu aí uns conhecimentos de umas fórmulas de ângulo interno, né? Soma dos ângulos internos, tá? As propriedadezinhas
de fundamental, mas que vocês percebem que elas são importantes aqui nas questões do Enem. Tudo bem? Tranquilo aí, pessoal? Vamos agora para a última questão, ok? Vamos apagar isso daqui. Tentar apagar aqui, o vídeo já está ficando bem longo, né? Mas é assim mesmo. Tá. Pessoal, a dica que eu dou para vocês, tá? Vocês poderem ganhar um tempinho aí, vocês podem utilizar aí as ferramentas do YouTube, né? Para acelerar o vídeo, né? Coloquem um vídeo aí para reproduzir no 1,5, né? Acho que é uma velocidade razoavelmente tranquila para a gente poder, para vocês poderem acompanhar, né? 1,5 eu já falo devagar, né? Então já dá para ficar numa velocidade razoável, você encurta aí o tempo do vídeo, né? E consegue ver tudo aí no tempo hábil, certo? Então vamos aqui para a próxima questão, a derradeira, né? Questão número 4. Ela diz o seguinte, ó: um quebra-cabeça consiste em recobrir um quadrado com triângulos retângulos isósceles. É bem aqui eu paro, pessoal. E vamos entender aqui, ó. Triângulo, retângulo, isósceles. Se o triângulo é retângulo, é porque um dos ângulos ele é 90 graus. Se ele é isósceles, é porque ele tem dois lados iguais, né? Como um triângulo retângulo não pode ter os três lados iguais, porque ele deixaria de ser retângulo, né? Seria equilátero. Então, obrigatoriamente, aí, os lados que são iguais são os catetos. E aí, pessoal, olha aí o macete que eu dou para vocês. Ó. Quando você fala de um triângulo retângulo isósceles, você está falando exatamente de um... Ó. Deixa eu botar isso aqui. Ó. Vou desenhar aqui um quadrado. Ó. Se eu dividir esse quadrado aqui ao meio... Se eu dividir esse quadrado aqui ao meio, eu tenho aqui, ó, se eu pegar esse triângulo aqui, por exemplo... Eu tenho o quê? Eu tenho um triângulo retângulo e eu sei que esse triângulo retângulo ele é isósceles. Esses dois lados aqui, esses dois catetos são iguais. Então, quando eu falo de um triângulo retângulo isósceles, lembrem-se, um triângulo retângulo isósceles nada mais é do que a metade de um quadrado. É a metade de um quadrado. Então, se eu souber que esse lado aqui vale, sei lá, vale A e aqui vale A, então eu já sei que a hipotenusa, ó, a hipotenusa aqui desse triângulo, nada mais é do que a diagonal desse quadrado. E como é que a gente calcula a diagonal do quadrado? É o lado raiz de 2. Ou seja, a gente não precisa nem estar... A gente falou de triângulo retângulo, né? Às vezes vem assim na cabeça da gente teorema de Pitágoras. Mas se você lembrar desse macete, que um triângulo retângulo isósceles é a metade de um quadrado, então você já tem essa relação aqui, ó. Se você souber o lado, basta você pegar esse lado e multiplicar por raiz de 2, ó, que você vai ter a sua hipotenusa, que no caso é a diagonal do quadrado. Isso aqui vai ser muito importante para essa questão, ok? Então vamos lá. Ó. Um artesão confecciona um quebra-cabeça, como descrito, de tal modo que a menor das peças é um triângulo retângulo isósceles, ou seja, a metade de um quadrado, cujos catetos medem 2 centímetros. Então, pessoal, se eu sei que esse triângulo retângulo isósceles ele é a metade de um quadrado e eu já sei que o cateto é 2, ou seja, o lado desse quadrado é 2, não? Então já dá para descobrir o que? A sua hipotenusa basta multiplicar por quanto? Por raiz de 2. A gente não precisa fazer teorema de Pitágoras, tá? Então, o quebra-cabeça, quando montado, resultará em um quadrado cuja medida do lado em centímetros é quanto? Só ele quer saber a medida desse lado aqui por completo, ó, esse pedaço aqui tudo. Deixa eu botar aqui, ó. Esse pedacinho aqui tudo. É o que ele quer saber, esse lado todo. Certo? Vamos aqui por partes, né? Do começo. Deixa eu botar aqui para cá, ó. Subir. Pessoal, foi dito que o menor dos triângulos, o cateto dele, ó, vale 2. Então aqui é 2 e aqui é 2. Ó. Aí olha o macete. Isso aqui é a metade de um quadrado, né? Eu posso até completar aqui, ó. Você não ter dúvida. Posso até completar aqui, ó. Completa aqui, ó. Que é o quadrado. Então, esse valor aqui, ó. Esse pedacinho aqui, ó. Ele vai ser já ao lado, ó, desse triângulo retângulo aqui, ó. Aí eu vou ter que apagar
Eu vou ter que apagar aqui. Deixa eu botar aqui menor. Para poder vocês visualizarem aqui, ó. Vou voltar aqui no pincel. Pessoal, aqui nós temos outro triângulo retângulo. Esse rapaz aqui em cinza mais claro. E o cateto desse outro triângulo retângulo, ele vai ser o que? Ele vai ser, ó, a diagonal, no caso, a hipotenusa desse triângulo retângulo menorzinho aqui, ó. Mas eu já sei qual é essa hipotenusa aqui. É o que? É eu pegar esse lado e multiplicar por raiz de 2. Então, esse pedaço aqui, ó, que eu vou destacar aqui de azul, ó, esse pedacinho aqui vale quanto? Vale 2 raiz de 2. Tá, ó, esse pedacinho, vou até botar mais para cá, ó, ele vale 2 raiz de 2. Se a gente fizesse Pitágoras, a gente ia chegar aqui, a hipotenusa ia dar 2 raiz de 2. A gente fez isso com um macete aqui dessa informação, ok? Então aqui é 2 raiz de 2, aqui também é 2 raiz de 2, né? Porque é um triângulo retângulo isósceles. Então aqui é 2 raiz de 2. E aí como é que vai ser esse lado aqui, ó? Essa medida aqui, ó. Vou botar aqui de verde. A medida desse lado aqui, ó, que por coincidência, né, ó, é igual a esse lado aqui, porque aqui são triângulos retângulos isósceles todos, né, ó. A medida em verde vai ser o quê? A hipotenusa desse triângulo aqui, retângulo. Mas esse triângulo retângulo não é isósceles, ou seja, ele é metade de um quadrado. Então esse pedaço em verde aqui é a diagonal do quadrado. Como é que calcula a diagonal do quadrado? É o lado, tá aqui o lado, multiplicado por raiz de 2. Então, quando eu pegar 2 raiz de 2 e multiplicar por raiz de 2, eu vou ter, ó, raiz de 2 com raiz de 2, raiz de 4, raiz de 4 é 2, então vai ficar 2 vezes, né, ó, raiz de 4, 2 vezes 2, isso aqui vai ser igual a 4. Então, esse pedacinho aqui, ó, é 4, ou seja, esse pedaço aqui também é 4. A gente já tem um pedaço aqui já, né, ó. Já temos aqui uma parte, certo? Falta só descobrir agora esse rapaz aqui, ó, pelo mesmo raciocínio, ó. Aqui é 4, vou destacar aqui agora de vermelho. Aqui é a diagonal, ó. Opa, aqui é a diagonal. Como é que eu calculo essa diagonal? Isso aqui é a diagonal de um quadrado, né, ó. O quadrado tem lado 4, então aqui vai ser 4 raiz de 2. 4 raiz de 2 aqui também, né, ó. Vai ser 4 raiz de 2, que é um triângulo retângulo isósceles. Aqui também é 4 raiz de 2. E aí aqui de roxo, esse pedaço aqui é igual a esse pedaço aqui, que é um triângulo retângulo isósceles. Esse pedacinho aqui, ó, é a diagonal desse quadrado menor aqui, ó, de baixo, ó. E o lado dele, né, 4 raiz de 2. Então, essa diagonal aqui vai ser o quê? Vai ser eu pegar o 4 raiz de 2 e multiplicar por raiz de 2. Raiz de 2 com raiz de 2 dá raiz de 4. Raiz de 4 é 2. 4 vezes 2 dá 8. E aí nós temos que aqui vale 8. E por consequência aqui também vale 8. E aí, como eu quero esse lado aqui por completo, esse lado aqui todo, basta eu somar. Esse pedaço aqui de cima vale 8, mais 4, mais 2. Então, o lado, né, esse lado aqui, ó, ele vai ser 8, mais 4, mais 2. 8 mais 4, que vai dar 12. 12 mais 2 dá 14. Então, 14 centímetros, né, vai ser a resposta aí da nossa última questão, que no caso é a resposta presente na letra, vamos ver aqui, na letra A, né? Letra A, 14 centímetros é a resposta aí da nossa quarta e última questão. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula. A aula foi um pouco mais longa, né? Mas a gente trouxe mais informações, mais conteúdos e tal. Lembrando novamente que a atividade que vocês têm que fazer lá no Google Sala de Aula, que eu falei lá no início do vídeo, né? É vocês proporem conteúdos que vocês querem revisar
e explicar para qual prova vocês querem revisar esse conteúdo, né? Por exemplo, se for geometria analítica para a ESA, falar assim, professor, eu queria revisar a equação da circunferência, que é um assunto de geometria analítica. Eu queria revisar a equação da circunferência para mim poder fazer a prova da ESA, ou então queria revisar matrizes para mim fazer a prova da UES. Então vocês botem lá nos comentários de vocês, coloquem também dicas de conteúdos que vocês gostariam de ver, tá? Que eu vou estar fazendo compilado dessas informações, tá? E vou estar colocando lá no meu canal profissional. Não vai ser aqui no canal pessoal, vai ser no outro canal, lá no canal profissional, que é o Vivendo Entre Símbolos, tá? Então eu vou estar colocando no outro canal, vai ser algo à parte, né? Um conteúdo extra para vocês, para quem está se preparando de forma extra. Lembrando que os conteúdos que vocês pedirem, que se encaixarem com o que é cobrado no Enem, eu vou estar trabalhando aqui também para vocês nas aulas que a gente tem aqui na escola. Então a gente vai trabalhar tanto questões do Enem como questões de fora, né, que abordem assuntos que também caem no Enem. Então a gente pode resolver outras questões de outros vestibulares, né, não obrigatoriamente só do Enem, tá? Para a gente trabalhar, embora seja um nível mais elevado, é até bom para a gente exercitar. Ok? Então é isso, pessoal. Um grande abraço aí, espero que vocês tenham gostado dessa aula e até o próximo vídeo. Fui!